Senhoras e senhores, cumprimento a todos e agradeço pela presença. Para mim, é uma grande satisfação e alegria dirigir-me a vocês como presidenta do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS. Sinto-me extremamente grata e honrada pela presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nessa cerimônia. Agradeço profundamente ao presidente Lula por confiar em mim, mais uma vez, apresentando minha candidatura à presidência do NDB. Sinto-me também bastante honrada, muito honrada e grata pela confiança que os países membros do BRICS depositaram em mim, endossando minha escolha. Como todos sabem, o presidente do Brasil é um líder mundialmente respeitado pelo seu legado e realizações e que vem inspirando a muitos pela sua história de luta e trabalho pelos mais pobres, pelo seu compromisso com os países em desenvolvimento e as economias emergentes e pelo seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e na luta contra a mudança do clima. A presença do presidente Lula na sede do NDB e na China é uma demonstração dos seus esforços para a promoção do desenvolvimento internacional. Com o presidente Lula, o Brasil reassume papel decisivo como líder regional e global. Reafirmo aqui o compromisso do Banco dos BRICS, do NDB, na mobilização de recursos para investimento em energia limpa e eficiente, infraestrutura de transporte, água e saneamento, proteção ambiental, infraestrutura social e infraestrutura digital. O Banco dos BRICS é uma instituição parceira do Brasil e de todos os países membros, no objetivo de combater a pobreza, superar as desigualdades e promover um desenvolvimento compartilhado que enseja um mundo que seja mais próximo e sustentável para todos, numa organização internacional multilateral e multipolar. Como muitos de vocês sabem, tenho uma forte conexão pessoal com o novo Banco dos BRICS, o Banco de Desenvolvimento, o novo Banco de Desenvolvimento. Quando eu era presidenta do Brasil, fiquei orgulhosa de sediar a Cúpula de Fortaleza em julho de 2014, ocasião em que os líderes dos BRICS estabeleceram o NDB, o banco, e o Acordo Contingente de Reservas. Era um processo que vinha maturando desde o governo do presidente Lula, de quando o presidente Lula era presidente do Brasil, e que maturou e foi, de fato, conformado em 2014. Desde então, eu tenho acompanhado o progresso do banco e seus esforços para o financiamento da infraestrutura e do desenvolvimento sustentável. Desde aquele momento, nós temos esse grande desafio, que é construir um novo banco. Como ex-presidenta de um país em desenvolvimento, eu conheço a importância dos bancos multilaterais e, sobretudo, do imenso desafio que é prover, garantir financiamento na escala adequada para atender às necessidades econômicas, sociais e ambientais dos nossos países. São imensas necessidades que precisam de financiamento e de recursos para que nós possamos superá-las. Sei do valor que é poder contar com uma instituição como um banco. No caso, é o novo Banco de Desenvolvimento. Uma instituição que fica comprometida e é parceira, sem condicionalidades, com as prioridades que os governos apresentam para o banco providenciar os recursos adequados.
Assim, assumir a presidência do NDB é, sem dúvida, uma grande oportunidade para fazer mais pelos países BRICS, mas não apenas só para seus membros, mas também para os países emergentes e os países em desenvolvimento. Cerca de 9 anos depois de Fortaleza, eu noto que os BRICS se tornaram ainda mais relevantes. Juntos, eles representam mais de 40% da população mundial e aproximadamente 1/4 do PIB global. Em paridade de poder de compra, estima-se que a economia dos BRICS já seja maior do que a economia dos países do G7. De fato, o grupo é hoje uma força ainda mais significativa na economia global, sendo um grande motor do crescimento e contribuindo para tal. Para além da economia, a crescente importância dos BRICS é um reflexo do papel de seus integrantes como líderes globais e da sua capacidade de se unir para encarar os maiores e mais urgentes desafios da atualidade. Juntos, os BRICS são mais fortes e capazes. E eu quero adiantar aqui que, além dos 5 países BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, nós temos mais 3 integrantes, que é Bangladesh, Emirados Árabes Unidos e Egito. Com uma população combinada de mais de 3 bilhões de pessoas e um PIB de mais de 25 trilhões de dólares, o grupo possui uma posição única para liderar o caminho em direção a um modelo de desenvolvimento que proponha um mundo próspero e um desenvolvimento compartilhado por toda a humanidade. É bem verdade que as economias emergentes encaram ainda desafios significativos. Nós sabemos disso, nós vivemos isso, como uma desigualdade persistente, a pobreza extrema, a infraestrutura inadequada e a falta de acesso à educação, à saúde e à moradia. Obviamente, cada país com as suas características e especificidades, uns mais avançados e outros ainda num estágio de menor desenvolvimento. Mas, juntos, os BRICS têm condições de contribuir para que seus membros e outros países em desenvolvimento superem seus problemas. A criação do NDB é um reflexo crescente do papel desses países no mundo e da necessidade destes países se apoiarem reciprocamente, tendo em vista os problemas que nós enfrentamos sempre quando se trata de financiamento. Quero destacar que o BRICS tem um papel importante no apoio a projetos que promovam a mitigação e a adaptação às mudanças climáticas, protegendo especialmente as comunidades vulneráveis mais expostas a riscos. O Banco dos BRICS está comprometido a ajudar os países membros a alcançar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, bem como os compromissos assumidos sob o guarda-chuva do Acordo de Paris, que foi uma grande conquista também alcançada em 2014. O novo Banco dos BRICS é também um exemplo de como o multilateralismo pode trazer benefícios tangíveis para os países em geral, especialmente os países em desenvolvimento. A sua fundação, além de um acontecimento histórico, foi uma demonstração da importância de estabelecer uma estratégia e uma parceria compartilhando as necessidades desses países do sul global, ou seja, o sul, que é esse sul que quer emergir e que conta também com países do norte, e com o multilateralismo. Está sendo fundamental, portanto, expandir o alcance do banco. De um lado, ampliamos o número de países membros, como eu já relatei aqui. De outro lado, estamos fortalecendo nossa plataforma financeira de cooperação.
Do saneamento à infraestrutura social e digital, nós temos um elenco de projetos que é apresentado como sendo diríamos assim, o nosso grande portfólio atual. Trabalhamos em estreita colaboração com os governos para identificar as áreas de grande necessidade e oportunidade, financiando aqueles projetos que são mais críticos e estratégicos. De forma análoga, vamos desenvolver modelos de financiamento inovadores, capazes de alavancar recursos públicos e privados para obter o máximo impacto. Captaremos recursos dos mais diversos mercados mundiais, em diferentes moedas, como o renminbi, o dólar e o euro. Buscaremos ainda financiar os nossos projetos em moedas locais, privilegiando os mercados domésticos e diminuindo a exposição às variações cambiais. Nosso objetivo é construir alternativas financeiras robustas para os países membros. Outra prioridade será promover a inclusão em toda e qualquer oportunidade que tivermos. A inclusão e a questão da desigualdade é um desafio central dos países BRICS. O MDB apoia projetos que sejam críticos, portanto, para reduzir a desigualdade e melhorar o padrão de vida das imensas comunidades pobres e excluídas, garantindo o acesso à moradia, à educação e à saúde. O Banco dos BRICS ele não pode agir sozinho. A gente precisa de parcerias, a gente precisa agir conjuntamente, não só com os países membros, sobretudo com eles, mas queremos buscar e construir parcerias com os bancos nacionais de desenvolvimento. Aqui, no caso, eu vou me referir especificamente ao Banco de Desenvolvimento do Brasil, o BNDES, como um exemplo das muitas parcerias que queremos com os bancos nacionais de desenvolvimento. Queremos também compartilhar e fazer parcerias com os demais bancos multilaterais e as instituições financeiras e agências das Nações Unidas. Nós precisamos de ter iniciativas no sentido de compartilhar uma visão de desenvolvimento comum entre nós. Como presidente do banco, vou envidar os maiores esforços para mobilizar os recursos necessários para que o NDB cumpra sua missão na escala e na forma esperada. Isso significa dar grande prioridade ao levantamento de fundos próprios para o financiamento desses projetos, desses países e dessas entidades. Somente conseguiremos alcançar nossos objetivos com o apoio dos conselhos de ministros de finanças e diretores, bem como com a dedicação e o trabalho de nossos vice-presidentes e de todos os funcionários do banco. Conto com cada um de vocês. Da minha parte, pretendo trabalhar ativamente para fazer do Banco dos BRICS uma instituição que valorize, promova e desenvolva os talentos dos seus funcionários e apoie os países membros e os países em desenvolvimento. Juntos, podemos construir um futuro mais justo e mais próspero para as pessoas dos países a quem servimos. Mais uma vez, quero dizer que sinto-me profundamente honrada por ser a presidenta do novo Banco de Desenvolvimento e estimulada com a oportunidade de contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável, da redução das desigualdades sociais, étnicas e de gênero e do crescimento econômico e da geração de emprego dos nossos países membros. Mais uma vez, agradeço aqui a presença do presidente Lula e de toda essa comitiva que o acompanha. Quero destacar a presença dos governadores, a presença do presidente do Senado, a presença dos senadores.
Quero destacar também a presença de todos os deputados federais e de todas as lideranças operárias, sindicais, que aqui compareceram, bem como também das organizações sociais que aqui estão presentes, como o MST. Agradeço a presença de todos e quero dizer mais uma vez que eu estou confiante de que juntos podemos realizar a nossa visão de desenvolvimento e compartilhar todos os recursos possíveis. Nós queremos que a prosperidade seja comum a todos os países. Muito obrigada.